Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Galera, a gente está vendo uma instabilidade muito grande dentro do centro do império que é chamado, o Império Americano. Ali o núcleo do país mais poderoso do planeta Terra está ali diante de uma situação bem estranha e isso traz perguntas, traz dúvidas, traz questionamentos sobre como pode um país que foi fundado ali como a terra dos livres e o lar dos corajosos está vivendo uma situação tão estranha como essa e delicada, tá bom? Antes de entrar no tema em si de hoje, eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Pessoal, a gente viu ontem, não sei se você acompanhou, mas na cidade de Nova York e entre outras cidades essas que eu não vou falar o nome aqui, porque até falar nome de cidades aí às vezes atrapalha aqui o próprio vídeo, mas Nova York e outras cidades importantes que estão ali no centro dessa corrida eleitoral, tem estados lá nos Estados Unidos que se o Trump ou o Biden ganharem nesses estados, eles levam a eleição. Então, em Nova York e em outros lugares assim bem importantes nessas eleições, ontem nós presenciamos no noticiário ali as pessoas invadindo lojas, fazendo, quebrando as coisas, uma coisa bem triste, nesses lugares. E Nova York também está numa situação que é inacreditável, uma situação que não se via desde a década de 70, no máximo 80 ali, uma situação de aumento da criminalidade, aumento da confusão nas ruas, negócio bem, uma degradação total, talvez exatamente aquilo que o pessoal da escola de Frankfurt sempre desejou, de a desconstrução da sociedade ocidental, ou aquilo que os próprios adeptos da filosofia pós-moderna, adeptos do desconstrutivismo, que também devem ter sonhado com isso, de ver o Império Americano ruindo, Não só eles, mas o Antônio Negri, Michael Hart, os autores aí da esquerda internacional que sempre colocam a culpa no Império Americano de todos os problemas do mundo. E aí, pessoal, você se pergunta, como é que debaixo de um governo como o do Trump e num país que tem toda uma estrutura policial, uma estrutura de inteligência, uma estrutura tecnológica, uma estrutura que eles chamam de law enforcement, que são as estruturas ali de polícia e tal. Como é que um país como esse deixa o negócio chegar nesse ponto, E aí a gente tem duas respostas para isso, A primeira resposta é proposital, eles estão deixando o negócio ficar feio de propósito, ou a outra questão o sistema federativo realmente ele não funciona, porque o Trump não quer esse tipo de confusão, mas ele não pode interferir nos estados porque é uma república federativa, assim como no Brasil, e lá os estados têm autonomia para decidir o que vão fazer. São essas duas coisas que a gente está pensando, Será que eles estão deixando de propósito ou será que é o problema do sistema da república federativa? Não sei, mas é realmente importante a gente perceber que quando aparece na televisão, essas situações lá de quebradeira e tal, a confusão generalizada, isso fortalece quem defende o rule of the law, que é o império da lei, a questão da correção, a questão de uma polícia atuante e tal, fortalece o Trump, obviamente. A gente pensa, será que o Trump está deixando a bola rolar para ver se isso favorece? Não sei, é difícil saber. Agora, pessoal, lá nos Estados Unidos, eles estão começando a falar muito sobre integração vertical e sobre sistemas legados, tá? Isso talvez nos ajude a entender um pouquinho talvez alguns setores que estão tentando capitalizar em cima dessa crise sanitária aí que está gerando uma crise econômica e uma crise social também, Quando a gente pensa em microeconomia, ou gestão estratégica, a integração vertical
é uma concepção de controle empresarial. As empresas que são integradas verticalmente, elas são unidas através de uma hierarquia e elas partilham um dono comum. Normalmente, cada membro dessa hierarquia produz um produto diferente e os produtos combinados satisfazem uma necessidade. Então, é uma estruturação total da cadeia produtiva, né? Uma integração vertical, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente olha isso para saindo da gestão estratégica da microeconomia e indo para uma gestão de Estado, né, uma gestão de governo, nós vemos que a sociedade, como eu tenho falado para vocês, está caminhando em direção ao controle, né? Está caminhando em direção a uma perda das privacidades, perda do mundo ali privado, né? Perda da autonomia humana em direção a uma sociedade totalmente controlada, né? Estilo ficção científica mesmo, tipo 1984. E aí, pessoal, além disso, parece que está sendo implementado, ou seja, eles estão deixando a confusão rolar para poder ter justificativa para colocar uma integração mais forte desses sistemas de monitoramento. Inclusive o Eric Schmidt, que é ex-CEO da Google, ele está falando, né, que eles estão fazendo parcerias com o governador de Nova York, por exemplo, para fazer com que a tecnologia consiga ajudar a população nesse momento. E como faz para ajudar? O que eles estão oferecendo é uma tecnologia de monitoramento total ali da cidade. Tudo está sendo filmado e as pessoas conseguindo fazer aulas online, conseguindo interagir à distância e tal. Então vocês veem, né, o monitoramento de tudo, aquela questão do controle da sociedade aumentando. Agora, associada à ideia de integração vertical, eles estão falando muito sobre a solução para os sistemas legados. O termo sistema legado, ele descreve um sistema antigo que permanece em operação numa organização, numa empresa, né? Geralmente, por exemplo, utilizam bancos de dados obsoletos. Frequentemente, os sistemas legados eles são relativamente antigos, né? Baseados ali em mainframes e otimizados para acomodar a memória, né, o disco e outras restrições operacionais das plataformas chamadas arcaicas, tá? E aí, normalmente ali são de aplicação complexa, difícil manutenção ali pelo grau de criticidade, né, o custo da modernização, e por causa disso eles acabam continuando ativos, né? Essas estruturas antigas já obsoletas que não funcionam bem, mas que para mudar custa muito caro. E aí, por falta de documentação e também com o sumiço de pessoal técnico para fazer esse serviço que participou nesse desenvolvimento, os sistemas têm vários problemas, né? Dificuldade de compreensão das regras, né? Desconhecimento das razões que levam a determinadas decisões e por aí vai. Então, pessoal, o que a gente está vendo nesse movimento? Parece que as pessoas estão aproveitando essa situação aí de crise sanitária e essa confusão de rua aí eles estão deixando isso rolar solto, porque isso vai gerar o ambiente favorável para que eles substituam os sistemas legados. Os sistemas legados aqui, dentro de uma estrutura não de uma empresa, mas da sociedade, seriam algumas das estruturas mais fundamentais da nossa sociedade contemporânea, como, por exemplo, a propriedade privada, principalmente a propriedade privada de carros, de veículos automobilísticos, né? Eles querem tirar das pessoas essa autonomia de ter carros. Por exemplo, também a questão da moeda em papel, né? O dinheiro físico saindo de cena. Então essas estruturas antigas, né? Essa grande liberdade das pessoas irem para lá e para cá, falar o que quiser nas redes sociais, isso para eles são sistemas obsoletos, sistemas legados que precisam ser substituídos. Essa primeira onda da crise sanitária não foi suficiente para justificar essa mudança aí dos sistemas legados e propor uma nova realidade. É claro que essa proposta de uma nova realidade está sendo muito falada aí com todo o grupo de Davos, o pessoal falando sobre o Great Reset, né, o grande reset ali, o grande renovo, e também sobre o novo acordo verde, né, o Green New Deal. Então, pessoal, o que a gente está vendo é que muito provavelmente essas confusões que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, confusões generalizadas, estão acontecendo ali, eles estão deixando rolar propositalmente para que eles consigam implementar esse grande reset, esse Green New Deal, substituir esses sistemas legados
e fazer uma total integração vertical da própria estrutura da fábrica da sociedade. Já tem se falado também sobre o novo contrato social. Então, pessoal, o sumiço da moeda física para uma moeda digital, a famosa CBDC, né, Central Bank Digital Currency, é só um aspecto desse grande projeto que está sendo implementado. E nós precisamos ficar muito de olho, porque tudo isso que a gente tem visto acontecer, a confusão na rua generalizada justificando uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo de Estado, de gestão, de contrato social, tudo isso, para quem conhece um pouco de literatura, quando a gente olha, a gente vê cenário de ficção, cenário distópico, cenário assim de um futuro meio preocupante. E é essa realidade que está se aproximando. Mas eu digo para vocês, a nossa dúvida sobre se isso realmente está sendo programado ou não, talvez seja sanada na próxima terça-feira, dia 3, o dia das eleições americanas. Por isso eu tenho olhado com muita apreensão e atenção para isso tudo que está acontecendo, porque a gente vê aí um grande esforço para implementar uma integração vertical e substituir esses sistemas legados aí e trazer um mundo completamente diferente daquele que a gente conhecia. Assim como o mundo antes da internet era um mundo totalmente diferente, talvez o mundo depois de 2020 também seja um mundo totalmente distinto para aqueles que conheceram a realidade anterior, tá bom? Vamos ficar atentos e vamos pedir para Deus para nos livrar de todo mal, para nos livrar do desemprego, da falência, das enfermidades, trazer o alimento nosso de cada dia, nos dar saúde e força para trabalhar, porque é uma realidade de um tamanho de incerteza gigantesco, tá? Mas vamos ficar abaixo da sombra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não será atingido. Então, a melhor coisa que a gente faz agora é buscar estar em comunhão com o nosso Senhor, nosso Criador, porque só nele a gente tem um livramento verdadeiro, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente volta meio-dia com a nossa atualização do meio-dia, depois às 15 horas com a nossa live da tarde, tá bom? Vocês são meus convidados. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever. Examine todas as coisas, retenha que é bom, tenha um excelente dia e vamos ficar de olho nessas eleições americanas aí. Um abraço, galera. Valeu!